Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da questão da seladora para madeira. Qual seria a sua aplicação e qual é o aspecto interessante que você consegue com a seladora? Primeira coisa que eu menciono a respeito de seladora é o seguinte: a seladora ela pode ser utilizada como um produto de acabamento final, como se fosse um verniz. Mas o interessante da seladora não é isso. Aqui, por exemplo, veja essa peça que foi aplicado apenas seladora. Se você dar uma boa olhada, você pode ver que ela chega até a ter um certo brilho. É uma peça que é um MDF cru, eu não vou dar um acabamento nessa peça, não vai receber pintura. Será que se eu aplicar a seladora como um produto de acabamento final na questão de proteção ajuda? Sim, ajuda. Mas agora eu vou falar o aspecto interessante da seladora. A seladora ela tem como intuito próprio, o nome diz, selar a madeira. Selar para quê? Porque ela é um produto que é de preparação para um final. Então você aplica a seladora e aplica a tinta por cima da seladora. Mencionando que eu utilizo seladora base água. Tem quem não goste, mas eu acho que o resultado fica muito bom. Então é um produto que você aplica antes de receber uma pintura. Só que o aspecto interessante da seladora é esse daqui, ó. Veja essa peça. Essa peça ela não vai receber fita de borda, ela foi feita a aplicação de seladora em todas as partes que ficaram expostas. Pode ver que ela tem um marronzinho mais escurinho, ó. Ela era provavelmente assim e ficou dessa cor um pouquinho mais escura aqui porque foi aplicada a seladora. Beleza, apliquei a seladora, mas uma grande vantagem da seladora é o seguinte: esse MDF só foi cortado e aplicado a seladora. Aqui fica uma certa superfície áspera. Quando a gente corta aqui o MDF, ele tem uma certa superfície áspera. E se eu aplico uma tinta diretamente aqui, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Tá vendo que dá pra ver tipo os grãozinhos e tudo mais? Por mais que eu tivesse lixado aqui até ficar liso, mas como não tem seladora nem nada, depois que você aplica a tinta, ela fica áspera assim, ó. Então, o que é o bacana da seladora? Você consegue aplicar a seladora e você consegue lixar a seladora. Então, lixando a seladora, você consegue uniformizar essa superfície, como se ficasse perfeitamente liso. E você pode fazer camadas, pode lixar, depois aplicar outra camada, até chegar no liso perfeito, se for esse o intuito, tá? Pode ver aqui o seguinte, é que fica meio difícil de passar essa percepção para vocês, mas aqui só está com a seladora. Se eu aplico a tinta ainda por cima da seladora aqui, ela já está ajudando na questão de não absorver tinta, mas vai ficar uma certa superfície áspera aqui ainda também. Só que agora aqui, ó, aqui eu já passei a lixa, onde está com seladora. Cara, aqui está muito liso, sabe? Uma coisa que depois, dependendo da pintura que você fizer, a pessoa não consegue nem dizer se é madeira ou não, só de olhar assim. Mas daí eu consigo esse liso, ó, perfeito. Essa partezinha que tá mais clarinha aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde não tá lixado, tá bem áspero, ó, bem áspero. E aqui tá muito liso. E esse liso aqui eu aumento mais ele ainda, diminuindo o grão da lixa. E aqui por cima depois eu aplico a tinta. Ok? Então o bacana da seladora é esse, você consegue utilizar ela para uniformizar. Por mais que a gente não veja e tal, imagina que a um nível, se a gente conseguisse olhar a madeira no nível microscópico, teria ali as camadinhas de fibra. Então a seladora ela vai entrar ali, vamos supor que fosse os dedos aqui, ela vai preencher aqui, a gente preenche aqui com a seladora, e depois na hora que a gente lixa, ela fica lisa, fica uma camada e ela tampa todos esses buraquinhos. Então fica uma superfície lisa e você consegue um outro nível de pintura, ok?
Quando não é muito exigente, sim, pode aplicar uma tinta direto no MDF, aproveitando para mencionar aqui, foi utilizada uma tinta PVA, direto no MDF. Tanto como um aspecto de tampar aqui as bordas, como é um MDF revestido, cortou, aí fica exposto assim o MDF interno. E esse MDF que fica exposto na parte interna do material, ele é diferente do liso também da superfície. Esse liso aqui da superfície, ele é muito liso e muito bom para aceitar qualquer tipo de tinta. Mas no material mais espesso, quando você faz um rebaixo ou quando você corta, a consistência daqui, dessa parte interna, é diferente, o liso é diferente, tá? Então fica aí algumas dicas a respeito de seladora. O que eu vou fazer agora, daí depois se vocês quiserem dar uma olhada, essa peça aqui que foi aplicada a seladora, eu vou lixar ela para deixá-la bem lisinha e vou aplicar tinta PVA. No outro vídeo eu falei a respeito da aplicação direto aqui na madeira, essa questão de ficar áspera assim e tudo mais. Às vezes isso não é um problema, mas eu vou mostrar que fazendo dessa maneira você vai ter um outro resultado, ok? Então aqui eu vou iniciar o processo de pintura utilizando tinta PVA em um MDF que recebeu a princípio a aplicação de seladora, mencionando que eu utilizo seladora base água mesmo. E sim, fica com bom resultado. Então vou aproveitar até para falar um pouquinho a respeito da seladora. Então pode ver que aqui, ó, tá uma partezinha mais clara e aqui é mais escura. Então é que eu já lixei a peça e só vou lixar esse pedacinho aqui para vocês verem. E o intuito da seladora, além dessa questão de selar para absorver menos tinta e tudo mais, é que você consegue lixar sobre a seladora para obter um liso na superfície. Então, por mais que você lixasse direto no MDF até dizer, ele está lisinho, depois que você pintasse, ele ficaria assim, ó, áspero, com esse tipo, como tivesse uns grãozinhos assim, tá? Por mais que você lixasse e tudo mais. Então, aplicando uma seladora, você consegue lixar por cima da seladora. Aqui eu estou utilizando uma lixa grão 100. Poderia ir até aumentando o grão a 120, 150 para conseguir um liso ainda mais perfeito. Então, conforme você lixa, ela vai ficar branquinha, ó, vai gerar um certo pó. Tá vendo? Isso daqui que tá ficando branquinho é a seladora que tá aplicada. Então, ela cria uma camada aqui, ó. Então aqui, ó, fica muito liso e selado. Então não vai acontecer essa mesma situação. Você aplica e fica tipo muito áspero aqui. Não, aqui vai ficar muito liso mesmo. Eu só vou iniciar aqui um pedacinho da pintura para vocês verem. A tinta que vai ser utilizada é a tinta PVA, como mencionado aí no título. Só. Às vezes é MDF, às vezes tem uns detalhezinhos, então a gente lixa aqui também e vai passar um pouquinho de tinta e vai ficar muito bom. Aí, nesse caso de ter lixado, é importante que retire todo esse excesso de pozinho da seladora, tá? E outra coisa a respeito da seladora, se você achar ainda não tá no liso que eu quero, ou você perceber que a madeira ainda tem umas entradinhas e tudo mais, você acha que dá para melhorar, você pode, depois de lixar, aplicar de novo outra demão de seladora. Só que a seladora para lixar tem que esperar secar muito bem. Às vezes a recomendação tá ali, 3 horas, 4 horas. Coisa de meia hora a seladora base água, você vai ver que ela já vai estar seca ao toque, praticamente seca. Só que para lixar, cara, deixa o maior tempo possível que for possível. Tô dizendo, às vezes a pessoa vai
produzir a peça ou vai dar um acabamento na peça que só vai ser entregue daqui 3 dias, aplica a seladora, deixa pelo menos um dia quando for para lixar, tá? Porque se lixar com ela úmida não vai ficar uma coisa bacana. Então tá aqui, tintinha PVA, e fazer a aplicação com um pincelzinho assim. Essa tinta PVA, cara, ela é muito boa nessa questão de aderência dela, tá? Eu gostei bastante. Tem uns outros vídeos falando a respeito. Eu vou utilizar direto aqui do potinho. E é uma tinta, cara, com uma cobertura muito boa. Aquela pecinha que eu mostrei pra vocês ali, ó, essa daqui, ela foi dada só uma demão aqui na borda, tá? Uma demão só. E tem uma cobertura muito boa. Lembrando que esse MDF não tinha tratamento nenhum. Ele foi aplicado a tinta direto no MDF. Eu vi até alguma coisa dizendo que se recomendava que não se aplicasse direto no MDF e tudo mais. Mas o resultado ficou muito, muito bom ali. Mesmo não tendo feito nenhum tipo de tratamento antes, como está aqui. Na prática, o que acontece aqui em relação ao que se tem aqui, vai ser essa superfície aqui depois que secar. Essa daqui ela tá bem áspera, bem áspera. Imagina áspera, o que é áspera? A lixa, pega a lixa, se raspar o dedo, a lixa ela é áspera. A mesma coisa acontece aqui, óbvio que não no mesmo nível ali, mas isso não vai acontecer aqui em função de que a seladora consegue padronizar depois que você lixa sobre a seladora, ela consegue deixar uma camadinha lisa ali de fato e além da questão de não absorver tanta tinta. Para pintar uma peça sem acabamento, você vai ter um consumo de tinta maior. Aqui eu não tenho, mas aqui até... E o potinho é pequeno, mas às vezes para umas peças maiores e tudo mais, pode utilizar rolinho também. Tem uns rolinhos que eles são pequenininho, mas aqui como é uma peça também cheia de partes que são arredondadas e tudo mais, mas tá indo. Então eu vou concluir a pintura aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei quanto que tem de memória ainda no celular aí. E vai acabar enchendo a memória. Daí depois que eu concluir a pintura dela aqui, até que já tiver um pouquinho seca, para passar umas impressões, eu continuo o vídeo, beleza? Então agora aqui, concluído a pintura desta peça, que foi aquela que eu disse que... Disse não, na verdade eu lixei, mostrei até lixando um pedacinho. Então a diferença está no resultado aqui dessa superfície, ó. Aqui tá liso, não aquele 100% liso em função do tipo da tinta PVA, mas a superfície ela tá bem lisa. Em comparação a, por exemplo, essa que não foi lixada, ó. Você consegue ver aqui, ó, os granuladinhos, tá vendo? E aqui não vai ter essa condição. Vendo? No máximo aqui tem as linhas do pincel, mas aqui já está muito liso em comparação a essa daqui, que apesar de ter sido aplicada a seladora, não foi lixado. Mas daí o que ajuda nessa questão de ter aplicado a seladora? O rendimento. Se não tivesse também com selador e fosse uma aplicação direta, consumiria mais tinta para completar a pintura dessa parte aqui. Então esse daqui é pintado só essa parte superficial aqui, e o acabamento restante é dessa maneira mesmo, só com a seladora, e tem a superfície preta. Essa daqui ficou toda branca. São prateleirinhas, ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?